No vídeo de hoje vamos trazer aqui palavras de Cássio Cardoso dando a real a respeito do nosso treinador Renato Paiva. Além disso, palavras também do nosso goleiro Marcos Felipe. Depois da partida também tem estreia na Seleção Brasileira Mundial Sub-20 com o jogador do Bahia. E para completar tem goleada na nossa divisão de base. Esse e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Venha com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Para Bahia. E hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso, aquela dica para você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball. Não perca essa chance, gente. Baixa agora o aplicativo. Tem de tudo que você precisa, tem detalhes e informações sobre o nosso Esporte Clube Bahia, sobre a situação do Campeonato Brasileiro, mercado da bola, campeonatos internacionais, e você ainda pode assistir a Liga Alemã de Futebol de graça e ao vivo, também lances ao vivo da Sul-Americana e também da Libertadores. Essas e outras vantagens você vai usufruir, clicando aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Ou referir também é simples, pegue o seu celular e aponte a câmera para este QR Code que está aí na tela. Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo o nosso tricolor de aço. Teve goleada na base e a meninada tá fazendo. Tá aí, gente. 7-0, sub-15 se classifica para as quartas de final da Copa Metropolitana com nova goleada. Tá aí a meninada do Bahia, sub-15, chegando e fortalecendo, conseguindo fazer boas campanhas, boas temporadas. É o nosso futuro que está em jogo. Dentro em breve, é questão de tempo, a gente vai colher esses frutos. Tá aí. O jogo aconteceu lá no CT Evaristo de Macedo. Outra informação que eu trago para vocês é sobre seleção brasileira sub-20. Tem mundial hoje com 2 representantes do nosso esquadrão de aço. O Bahia postou. Hoje é dia de estreia do Brasil no mundial sub-20 com 2 representantes do esquadrão. O lateral direito André e o médico Rafael Garcia às 18 horas contra a Itália na Argentina. Nada mal, gente. Bacana. Parabéns a ambos. A gente tá aqui para desejar sucesso e boa sorte para eles nessa partida difícil. Nada é a Itália, muita tradição, jogão. E a gente, claro, vai acompanhar de perto. Outra informação que eu trago agora é sobre palavras do nosso goleiro, Marcos Felipe. Ele deu entrevista depois da partida na Zona Mista. E vamos trazer aqui, pessoal, o que foi que ele falou depois do jogo para a gente compreender as palavras dele, para depois comentar um pouco. Tá aqui, gente, pegando carona, inclusive, do canal SBTV. Felipe, goleiro do Bahia. Marcos, falar sobre essa atuação do Bahia hoje, um empate 1-1 e que a torcida não esperava, o grupo também não esperava. Como analisar essa atuação? Fica um gostinho que dava para ter ganho o jogo. Nós fizemos tudo o que tinha que fazer. Nós tivemos apenas um dia de treinamento, fizemos um jogo muito difícil contra o Santos, tivemos uma viagem longa, então agora é descansar. A gente sabe que nós vamos ter a semana inteira agora, trabalhar para poder contra o Inter conseguir o triunfo. Marcos, que falar sobre o lance do gol do Goiás, né? A barreira acabou abrindo ali, o que dificulta muito a vida do goleiro, né? Com certeza, isso é um detalhezinho ali, é uma coisa que o goleiro não espera que aconteça, mas aconteceu, a gente já conversou sobre isso, não serve como aprendizado para não acontecer mais. Com relação à postura do time no começo do jogo, né? Muitos erros ali que acabaram dando oportunidade para o Goiás no começo da partida, né? O gol acaba saindo mais depois, rapidamente também sofremos o gol. Como é que você avalia esse momento do Bahia, psicologicamente falando, né? Mais uma vez sem vencer, 4 jogos já sem conquistar 3 pontos. Nós em nenhum momento estamos abalados, todos os jogadores estão com a confiança lá em cima. Erros acontecem dentro de campo, passe, marcação, acontece, tem um adversário qualificado do outro lado. Então, continuar buscando a melhoria, nós sabemos da qualidade do nosso grupo para conseguir os triunfos nos próximos jogos. Marcos, é uma sequência ruim dentro de casa, né? Vocês perderam para o Flamengo e hoje empatando com o Goiás, um jogo confronto direto, né, na tabela de classificação no momento. Como é que vira a chave para o jogo de quarta-feira contra o Santos, também aqui na Fonte Nova? Se você quer aprender a ser rico. Aí, né, gente? Palavras do nosso goleiro Marcos Felipe. Foi até uma boa partida. Inclusive, vamos trazer aqui somente o complemento dessa entrevista dele, para ver que aquele remata aqui. Antes do jogo do Santos tem o Inter. Nós sabemos que são jogos todos difíceis, são equipes qualificadas que têm brigado na parte de cima da tabela há bastante tempo. Continuar focado, nosso grupo tá bem fortalecido, continuar trabalhando para conseguir o máximo de triunfo possível. Aqui agora com o Vitor. Aí, né, gente? Enfim, inclusive foi até uma boa partida, repito aqui, Marcos Felipe, nosso goleiro, mas
Bahia, na verdade, teve problema de sistema defensivo, não necessariamente de zaga, não foi problema de zaga, foi de proteção, foi meio campo, o Bahia não teve proteção defensiva, ficou realmente exposto, e se não fosse Marcos Felipe, inclusive, a gente poderia ter saído com 0 pontos, nem o empate teria vindo, o Goiás poderia até ter empatado, como empatou, e até ampliado o placar, então o Bahia precisa com urgência rever isso, não dá para jogar dessa forma, ainda mais contra clubes da Série A. Outra informação que eu trago agora é a respeito das palavras do comentarista Cássio Cardoso, lá na Sociedade ao vivo depois do jogo. Ele resolveu dar real sobre o nosso treinador Renato Paiva. Vamos ver aqui, gente, o que foi que ele comentou, para depois a gente falar também a respeito disso. Tá aí. Aquele contra o Santos. Ah, Tony, mas hoje ele não pôde contar com o Canu e Rezende. Sim. Mas não foi isso. Não, desculpa isso. Esse aspecto ele fez o que tinha que Porque fazer. ele pode usar para isso aí na coletiva. Mas eu não vou concordar. Como é que, o que é que tem a ver ele perder os 2 zagueiros e ele esvaziar o meio campo? Eu não consigo ver nenhum contexto que você comece o jogo com o meio campo esvaziado. Nem se você precisar dar 6. Se você começar um jogo, precisa dar 6. Você não começa com o meio campo esvaziado, Tony. Eu não entendi. Sabe o que me dá dando a sensação do Renato Paiva? Inclusive, ele passou o segundo tempo todinho na casinha. O Brenner Menezes me chamou a atenção. Ó, não tá aparecendo, não tá aparecendo. Eu observei. O segundo tempo todo, o Renato Paiva praticamente dentro do banco de reserva, sem aparecer para orientar os jogadores. A sensação que eu tenho é que o Renato Paiva está buscando um protagonismo próprio. Eu começo a desconfiar que o objetivo dele não diz respeito aos objetivos do Bahia. Diz respeito aos seus próprios objetivos. Parece que ele quer ser o protagonista a cada jogo. Por que todo dia tem que ter uma surpresa? Por que toda vez ele tem que fazer o que ninguém espera? Eu não acho que é assim que você mostra genialidade, não. Eu acho que é outras formas de você mostrar a qualidade do seu trabalho, mas a sensação que eu tenho é que ele quer ser a cereja do bolo. Ele quer ser o último biscoito do pacote. Porque é como se ele dissesse, eu vou pensar o que ninguém está pensando, e aí faz o que fez hoje. Não era jogo para inventar, velho. Hoje não era jogo para inventar, porque o Goiás é adversário direto, um adversário acessível, e tanto é direto e tanto é acessível que o Bahia não perdeu o jogo, porque o Goiás é limitado. Se o Bahia pegasse, com essa novidade que o Renato Paiva trouxe hoje para o campo, se o Bahia pegasse um time meramente mais qualificado, tomava fumo de novo. Ia perder outro jogo na Fonte Nova. Então, a expectativa acerca do Bahia vai ser sempre incerta. Porque o Renato Paiva vai pegar o seu elenco. Ele não teve tempo de treinar, ele jogou quarta-feira na Vila Belmiro. Ele nunca jogou desse jeito. A zaga era toda nova. Quando eu digo toda nova, ele nunca jogou os três juntos. Aí ele tira, ele bota o Tassiano no primeiro volante, ele desperdiçou o Tassiano pro jogo todo. Quando ele corrigiu a besteira, ou tentou corrigir, o Tassiano já não estava prestando pro jogo, porque o Tassiano correu que não doido pelo tempo, para ocupar o espaço que tinha que estar 2 ou 3 ocupando. Então o Renato Paiva comprometeu. E a questão é, para mim, me desculpe, eu não consigo enxergar um outro argumento para o primeiro tempo terrível do Bahia, para o segundo tempo ruim do Bahia. Para mim, por mais que tecnicamente os jogadores estivessem mal, o que aumentou potencializou a jornada ruim foi a bagunça tática do Bahia, promovida pelo técnico. A minha questão agora é o que é que passa na cabeça dele para ele fazer essas escolhas. Qual é o real objetivo de Renato Paiva à frente do Bahia? Ele joga a partida contra o Santos, aparentemente entendendo a importância de um resultado no jogo de 180 minutos. Jornada brilhante. Chega no jogo do Goiás, não tinha muito o que fazer não, ele já estava comprometido com os desfalques. Ele vai e mexe o time todo. Ele tinha desfalque na zaga, o que foi que ele fez? Mexeu o time todo no meio do ataque. Ou seja, ele fez questão, foi a opção de Renato Paiva, que o Bahia fosse todo mexido nos 3 setores do campo. Então ele precisa, talvez deixar claro, para que a gente possa entender qual é a ideia dele, e tentar ler melhor, porque talvez ele está fazendo uma leitura que a gente não está conseguindo fazer. Porque dentro da minha limitação, eu estou vendo um Bahia que não tem uma linha de trabalho. A linha de trabalho não pode ser um time enérgico, é um time vertical. Mas não pode ser. Que linha de trabalho é essa que bota o time que botou contra o Santos lá e hoje faz o que fez aqui? É a linha do 8-80? É a linha em que ele diz que visualiza os jogos mais à frente? Eu vejo os jogos mais à frente. Nós fazemos um planejamento em que a gente enxerga os jogos à frente. Ele enxergou para a tabela do Bahia, para a sequência do campeonato, para ele fazer o que fez aqui. Ele tinha que jogar essa partida como uma decisão. E ele jogou como um treinamento, que ele fez uma experiência no laboratório. Verdade. E repito, o laboratório não garantiu derrota para o Bahia, porque o Goiás é limitado. Porque o ataque do Bahia, do Goiás, desculpe, é Alisson e Matheus Peixoto. E o reserva foi Gabriel Novaes. Matheus Peixoto, né? Jogadores que não estão conseguindo se firmar em clubes de grande expressão porque são limitados. E o Gabriel Novaes, inclusive, de tão limitado, desperdiçou uma chance claríssima, cara a cara, com todo o tempo do mundo para raciocinar o que ia fazer. Então, Renato Paiva precisa sim ser cobrado pelo que aconteceu hoje. Para mim, desculpe antecipar a votação, o principal responsável por esse desastre desse resultado do Bahia de 1-1 e pelo jogo tão ruim que o Bahia fez hoje. Olha aí. Então, vou fazer o seguinte, no intervalo. Tá aí, né, gente? Nosso parceiro Cássio Cardoso, um abraço para ele. Sempre com muita lucidez, disse tudo a respeito do que a gente viu do jogo também. A gente comentou também uma coisa sobre isso no pós-jogo.
E o Bahia vive uma gangorra com nome e sobrenome, Renato Paiva, porque ele não consegue entregar uma base de coerência. Qualquer projeto que seja em futebol, seja em qualquer outra atividade profissional, exige uma base de trabalho. O Bahia não tem tido uma base de trabalho, o Bahia tem oscilado ao bel prazer, ao sabor do treinador Renato Paiva. E quando você tem uma receita de bolo, que foi o caso de Santos e Bahia, o Bahia foi bem lá, o que é que ele deveria fazer? Deveria, evidentemente, manter a receita de bolo, manter a estruturação que deu certo. Então, o incrível é que ele tem algo que conseguiu acertar e depois desfaz. E ainda mais em um contexto extremamente negativo com desfalques importantes. Fica o recado muito bem dado por Cássio Cardoso. Inclusive, vou trazer aqui agora as postagens dele, que é realmente para deixar muito claro a opinião sobre o que ele viu do jogo. E tá aqui, gente. Inclusive, vou destacar. Bahia 1, Goiás 1. Bahia perdeu pontos preciosos na Fonte Nova. Renato Paiva escalou mal, mudando o time no meio, mesmo já sabendo que teria desfalques na defesa. Bagunçou o time. Tentou arrumar no segundo tempo sem sucesso. O Bahia só não perdeu o jogo porque o Goiás teve ataque em jornada terrivelmente técnica. E aqui ele traz. Renato Paiva é um Kinder Ovo. Renato Paiva e um Kinder Ovo têm em comum sempre uma surpresa. Mas no ovinho de chocolate a surpresa normalmente é bem agradável. Com o técnico do Bahia é igual uma roleta. Hoje ficou difícil entender e defender a proposta. Esvaziou o meio de campo num jogo importantíssimo. Então tá aí. Assina embaixo, concordo integralmente. A gente comentou sobre isso também no pós-jogo. Futebol, ele exige coerência, inclusive na condição de gestor de grupo, ele precisa entregar coerência para os jogadores, até para que os jogadores compreendam o modelo de trabalho que ele está desenvolvendo. E não pode ele reclamar de calendário e de pouco tempo de trabalho, mudando totalmente o time toda hora, a cada jogo. Isso só vai dificultar, só vai prejudicar a gente, e a gente está aqui para cobrar, como eu sempre falo. As pessoas passam, o Bahia fica. Evidentemente, a nossa crítica é ao profissional, não é à pessoa. O respeito à pessoa sempre deve existir, mas ao profissional, sem dúvida, pelo menos que a gente torce minimamente, é que ele não repita esse tipo de absurdo, e a gente está aqui para torcer por isso, mas se continuar repetindo esses erros, não vai ter como, sem que a gente corra riscos sérios de ser rebaixado, o que seria realmente um desastre. Mas tá aí, Cássio Cardoso disse tudo, detonou, mas com muita sobriedade, detonou com muito respeito o nosso treinador, Renato Paiva. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, baixa o aplicativo da OneFootball. Vale muito a pena. Tamo juntos, saudações colores. E até a próxima.